Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Antigo Testamento, Juízes, capítulo 16, versículos 4 até o 31. E destacamos o versículo 4 que diz assim: Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. O tema de hoje é Deus age de forma misteriosa. Sansão vivia numa época em que não havia reis em Israel. Deus governava através de juízes, e Sansão era um desses juízes. Era o que defendia o povo de Israel. E ele tinha o poder nas mãos dado por Deus, não só da força, mas também da liderança. Deus o colocou para ele ser um juiz naquele país inteiro. Então tudo passava na defesa, especialmente, por suas mãos, mas também a liderança do povo e a orientação. Deus tinha dado para ele uma força descomunal, uma força que nós nem conseguimos pensar como era grande. Sansão, ele seguiu à risca aquilo que Deus tinha dado para ele, mas ele cometeu um grande erro. Aquilo que Deus já tinha falado para o outro povo todo de Israel: não casar-se com alguma mulher do povo vizinho, daqueles povos pagãos. Mas Sansão, ele não tinha respeito por nenhum dos inimigos do Senhor. E ele defendeu de forma astuta o povo de Israel. Só que se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Essa mulher era do povo inimigo, o inimigo número 1. Mas, pelo que parece no texto, aquela mulher não se apaixonou por ele. Ela não se apaixonou, ele se apaixonou. Então ela usou da malícia e, na verdade, traiu o próprio Sansão, que estava apaixonado por ela, e ela vendeu para os 5 príncipes dos filisteus, por causa de muito dinheiro, a vida do próprio noivo dela ou namorado dela. Então ela conseguiu descobrir o segredo dele e ele foi preso. Furaram os olhos dele e usaram ele como escravo, por causa que ele, mesmo sem aquele poder descomunal que Deus tinha dado para ele, mesmo assim ele já era uma pessoa bastante forte. Só que Sansão não sabia que Deus tinha abandonado ele. É o que o texto fala. Abandonado ou não na fé, mas abandonado na sua função de juiz. E agora Sansão estava cego, preso, maltratado. Os filisteus se divertiam com ele. Então, num dia onde eles se reuniram para agradecer o deus Dagão, que eles diziam assim, tinham vencido o Deus de Israel, esse Deus era mais forte, trouxeram Sansão para ficar no templo e eles se divertiram, tiraram sarro dele, gozaram da cara. E tinha um rapaz que conduzia ele pela mão. Este rapaz recebeu uma ordem de Sansão para que ele fosse se apoiar nas 2 colunas que sustentavam todo aquele templo. E aquele templo tinha milhares de pessoas lá dentro. Então ele se apoiou naquelas colunas e pediu a Deus: Senhor, dê-me novamente pela última vez a força que eu preciso. Então ele se jogou com força aquelas colunas e todos que estavam lá morreram, inclusive ele também. Esse juiz chamado Sansão, ele nos ensina
que nem sempre aqueles planos que nós vamos seguindo à risca e que Deus de repente nos comanda, eles vão chegar a um ponto como nós queremos. O plano de Deus, ele pode ter um fim diferente. Nós vamos trabalhar, vamos fazer as coisas e achar que este plano vai ser desta forma, e assim ele vai terminar. Nós somos agradecidos ao Senhor, nós confiamos no Senhor e achamos que vai ser desta forma. Mas chega o momento que Deus, não que ele muda de ideia, mas ele tem um outro plano. E isso é um mistério que nós não conseguimos descobrir somente quando nós chegamos à execução deste plano do Senhor. Deus não está errado nisso. Ele é o Senhor, Ele é Deus. E Ele não está nos traindo porque Ele não nos promete visivelmente, pessoalmente, que o plano que nós estamos vivendo vai ser conforme o que nós queremos. Ele tem planos maiores. E nesses planos maiores, Ele muitas vezes faz um plano diferente do que nós imaginamos. O que nós vamos fazer quando isso acontece? Quando vem uma enfermidade e nós estamos saudáveis? Quando vem um acidente e nós teríamos que fazer muitas coisas ainda? Quando vem coisas que nos atrapalham, perdemos o emprego, ou a empresa vai à falência, ou pessoas corruptas, extremamente corruptas, assumem governos? Então poderíamos dizer, o Senhor nos abandonou? Não. Deus não abandona os seus filhos. O que acontece é que Deus tem planos de repente muito diferentes do que nós temos. E nestes planos do Senhor sempre vai acontecer alguma coisa boa. Ou chega o nosso tempo que nós não temos mais o que fazer, ou chega o tempo de nós trabalharmos de forma diferente. O importante é confiar no Senhor sempre, não desistir. Sansão, ele cometeu os seus erros, mas ele não desistiu da fé. Continuou a confiar no Senhor, e mesmo que Deus tinha agora terminado com este plano de ele ser juiz e ele iria morrer naquele dia, ele não parou de acreditar no Senhor. E assim mesmo fez uma última e grande obra. Vamos confiar no Senhor sempre, mesmo que os nossos planos de repente fiquem frustrados e coisas que julgamos serem ruins nos aconteçam. Fiquemos firmes na fé, sabendo que, ainda assim, estamos no plano do Senhor, o plano da salvação, onde nós continuamos com a fé verdadeira e um dia seremos recebidos no reino celestial. Tudo isso graças a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor usa os nossos dons, os dons que o Senhor nos deu, mas como bons instrumentos da Tua Palavra, usa-nos para o bem nosso, da nossa família e de muitas e muitas pessoas. Venha nos ajudar, venha estar conosco todos os dias. E quando nós não te compreendemos o teu modo de agir, aumenta-nos a fé em ti. Em nome de Jesus. Amém.